Nós assistimos desde 7 de março do ano passado a manifestações de grupos de jovens, grupos que se denominam eles próprios como grupos revolucionários. São vários grupos, não é apenas um grupo, que promovem manifestações centralizadas, sobretudo, na saída do presidente Eduardo dos Santos do poder. Eles têm apresentado, em função das manifestações, um caderno reivindicativo. O caderno reivindicativo tem a ver com problemas relacionados com a juventude, a falta de emprego, a falta de condições básicas de existência, a falta de acesso ao ensino, que é algo extremamente grave no nosso país, e, sobretudo, também, que é um facto novo, a luta pelas liberdades, pela liberdade de expressão, pela liberdade de movimentos e por um sistema, digamos, mais aberto, em que as oportunidades sejam para todos os angolanos e que essas oportunidades não se afunilem naqueles que são militantes do partido no poder. É evidente que as manifestações em Angola não são, efetivamente, um facto novo. Nós temos tido vários tipos de manifestações. As mais importantes, ultimamente, têm sido aquelas que estão relacionadas com a destruição de casas das pessoas e também com o roubo de terrenos que pertencem a populares. Temos tido manifestações por questões salariais, sobretudo a nível dos professores. O Simprof é uma entidade que tem promovido várias manifestações para defender os seus interesses e, nomeadamente, também tem efetuado greves. Há manifestações, sobretudo no extrato populacional ligado às Forças Armadas, os chamados antigos combatentes, que é uma situação que até hoje, depois de 30 e tal anos da independência nacional, continua sem ser resolvida. As pessoas não têm condições básicas de existência, os salários estão sempre atrasados, os salários não digo, mas as pensões, e também incluindo recentes, militares recentes, não é, que estão ligados, por exemplo, à Guarda Presidencial, são desmobilizados e não encontram emprego em lado nenhuma, nem na polícia, nem no outro ramo das Forças Armadas. Portanto, tem havido todo este movimento, só que a partir de 7 de dezembro, pelo facto de ser movimento da juventude, pelo facto de coincidir com as chamadas primaveras árabes, tomou uma proporção maior, porque o próprio regime tentou lutar contra estas manifestações e acabou por divulgá-las também ainda mais, o que chamou a atenção da opinião pública. Por outro lado, eles utilizaram redes especiais, nomeadamente o Facebook, utilizaram bastante a internet e, portanto, fugiram muito aquilo que é o tradicional uso dos meios de comunicação massiva que estão ligados ao Estado e, portanto, puderam fazer ampla difusão dos seus propósitos. Isso, com certeza, que assumiu uma proporção maior. Esta juventude vem refletindo há mais de 15 anos, não é? Vem se interrogando porquê que o país está assim, porquê que um país que o povo se envolveu na luta de libertação nacional, que houve um autoconfronto popular por causa de uma guerra fratricida. Porquê que tanto esforço de tantos grupos foi envolvido nisso e hoje há um grupo minoritário que efetivamente domina o país? Nós temos quase que uma monarquia e o partido que está no poder é um partido de privilegiados. Eu penso que sim, eu penso que, apesar de que a grande percepção que a juventude tem é que é um falhanço do dito sistema democrático no nosso país. Portanto, eles não se revêem naquelas instituições, porque eles não têm liberdade. Então, onde é que está a democracia? Eles, quando se querem organizar, veem um conjunto de entraves. Eles assistem a muita pobreza no cotidiano, não é? Os seus pais lamentam todos os dias. No fundo, eles também são fruto dessas lamentações dos pais. E os pais não têm formas, meios de solucionar os problemas que têm recorrendo às instituições, não é? Portanto, eles percebem que há todo um sistema que está em crise,
não é? E por isso a sua reivindicação é uma reivindicação que diz basta. É uma reivindicação que não tem dito vamos às eleições, não, dizem basta. Mas penso que eles neste momento percebem também que é preciso, portanto, nestas eleições, tomar um papel. E o que nós, o Bloco Democrático, tem recebido dessa juventude é que eles querem participar nas eleições, penso que eles todos estão registados para votarem, mas, sobretudo, eles estão interessados naquilo que se chama o movimento da verdade eleitoral. Ou seja, eles querem que hajam eleições que sejam transparentes, que sejam justas, não é? E que, se alguém tiver que ganhar, que ganhe com os votos verdadeiros do povo. E nós sentimos que esta juventude não está disponível para assistir a uma batota eleitoral. Não está disponível para assistir a uma fraude eleitoral. E portanto, se isto ocorrer, naturalmente que este movimento vai assumir um fórum cívico de protesto, porque eles querem que haja verdade eleitoral e eu estou convencido que eles vão tentar empenhar-se no sentido de fazer o controle do voto, o controle da contagem de votos e até da distribuição de cadeiras no Parlamento. É evidente que as eleições, ou o processo eleitoral começou mal, tem caminhado pior e pode acabar, gostamos de evitar esses termos, mas pode acabar em tragédia. Nós temos visto que a nível da África, os grandes problemas que hoje existem, as grandes contestações, são contestações em torno do processo eleitoral. Alguns não aceitam, mas basicamente o poder que está instituído tenta sempre fazer fraudes eleitorais. E quando estamos em sistemas de transição para a democracia, o que nós notamos é que quem tem a transição quer permanecer no poder. Não é capaz de fazer um jogo limpo, um jogo aberto, não é capaz de acreditar que construiu um país com instituições em que todos nós podemos compartilhar o espaço político, o espaço económico e o espaço social. Portanto, e há sempre a predominância de um partido. Portanto, em Angola, as coisas começaram mal, porque nós estamos perante um registro eleitoral, sem termos até hoje uma lei eleitoral, uma lei de registro eleitoral. A lei de registro eleitoral foi promulgada muito depois do registro começar a fazer-se, e isto vai contra regras elementares da própria SADC, portanto, o espaço regional onde nós estamos incluídos, que tem uma recomendação muito simples. Os processos práticos do ponto de vista eleitoral não devem começar sem que haja um corpo legislativo muito claro, sem que hajam regras, normas e procedimentos claros, de forma a que todos os atores, aqueles que vão competir e todos aqueles que são eleitores, conheçam as regras para agir da melhor forma possível. Portanto, isto é uma forma de eliminar conflitos. E nós começamos logo com uma forma conflituosa, através de um decreto do Sr. Presidente da República, que mandou o Ministério da Administração do Território fazer o registro, quando, de acordo com a nova Constituição, a Constituição de 2010, quem deve superintender todo o registro eleitoral e toda a organização do processo eleitoral é uma Comissão Nacional Eleitoral Independente. Logo, portanto, as coisas começaram mal. No entanto, é a nossa opinião que, enquanto Partido Democrático, nós devemos fazer todos os esforços no sentido de dar sentido democrático a estas eleições. E, neste sentido, vamos desenvolver todos os nossos esforços, como temos desenvolvido até agora, para que haja um arrepiar de caminho a este nível e que seja minimizada, digamos, a fraude no país, porque estamos a sentir o perigo da fraude. E, portanto, o Bloco Democrático vai até onde puder ir, mas se a nossa análise, numa certa etapa do desenvolvimento do processo eleitoral, for que estas eleições não tenham mínimas garantias, com certeza que o Bloco Democrático não vai concorrer e vai apelar ao povo para não votar.
O Bloco Democrático, como sabe, é uma força que basicamente veio do projeto Frente para a Democracia, que teve um deputado em 1992, que depois se autoextinguiu em 2008 em função dos resultados eleitorais, mas que hoje congrega elementos provenientes de outras forças políticas, como o PRD, o PAJOCA, o PLD, o PADEPA, porque são forças políticas que foram extintas e que muitos dos seus dirigentes e outros membros aderiram ao projeto Bloco Democrático. Portanto, hoje é um figurino que congrega, digamos, grandes vontades políticas. Os nossos objetivos mantêm-se. Nós queremos adotar para Angola uma política de valores. Nós não queremos a mercantilização da política, nós queremos uma política que seja, digamos, baseada em valores e não meramente, digamos, economicista, no crescimento económico. Nós somos pela democracia participativa a nível do país, nós somos por um sistema de justiça social, um sistema em que o povo possa ter o controle das instituições. Como sabe, hoje em dia a situação é uma situação invertida. Aqueles que acabam por ser nomeados ou eleitos para representantes do povo, lá chegados, fazem do poder o seu próprio poder, esquecem-se da soberania popular, e nós somos um partido que pretendemos reverter esta situação, o que significa que isto pressupõe, digamos, um longo caminho a percorrer. Isto quer dizer que nós somos por um Estado social de direito, somos uma força que entendemos que os poderes têm que estar perfeitamente separados, portanto, não aquilo que se passa hoje em dia, em que um partido domina, digamos, todos os poderes, não é? Mas somos pela separação de poderes para que haja um sistema de check and balance, em que as grandes esferas de poder se possam também controlar a si mesma e que ninguém, sobretudo, esteja acima da lei. Hoje observamos que o Presidente da República e outras figuras estão efetivamente acima da lei e continuam sendo discricionárias, fazem o que querem, fazem todos os desmandos e ninguém, digamos, lhes para. Portanto, nós temos naturalmente aspirações diferentes a isso. Portanto, nós vamos ter um programa muito claro contra a pobreza, não contra os pobres, que é isto que se verifica hoje. Portanto, há uma limpeza de áreas pobres hoje em Angola e depois novas áreas pobres construídas pelo Estado, como habitações vastíssimas em tendas, em que as pessoas ficam mais de 10 anos em tendas, em que as pessoas se alimentam muitas vezes da água da chuva e que várias vezes não há acesso à água a estas comunidades. Portanto, com certeza que nós não somos um partido que tem esta visão. E é por isso que ainda hoje em dia estamos engajados em todos os processos sociais, em todas as causas sociais, em que as populações são visadas pelo Estado, que faz demolição de casas sem ter uma nova casa para oferecer às pessoas cujas casas foram demolidas e, portanto, o nosso programa com certeza tem soluções contra a pobreza. É evidente que isto requer um combate rigoroso contra a corrupção, o que significa a montagem de sistemas de integridade institucionais na administração pública, por forma a que o funcionário público, de cima a baixo, seja capaz de ser íntegro, não é? E evite a corrupção. Evitando a corrupção, com certeza que a riqueza social a repartir será maior e por aí nós vamos conseguir, ao certo, combater a pobreza com a ajuda, digamos, ou com o contributo fundamental das próprias pessoas, porque não somos uma força de salvação nacional, não é? Somos uma força
que interage com as pessoas, que empodera as pessoas para elas serem capazes de fazer a sua própria salvação. Nós temos agora um teste, que é a recolha de 15.000 assinaturas para podermos participar nas eleições. Portanto, efetivamente, quando os países são mais pobres, quando são mais desenvolvidos, complicam mais as leis de acesso à democracia. E um partido, estando legalizado no país, não pode, por si próprio, apresentar-se ao eleitorado. E tem que apresentar 15.000 assinaturas para poder participar. E depois há a fraude, e a gente não sabe porque é que existe isto, porque estas assinaturas são exclusivas. Se eu assino por um partido, não posso assinar por outro. É quase um voto. É quase um voto, mas depois na contagem de voto, muitas vezes os partidos que apresentam 15.000 assinaturas têm votos inferiores, porque, digamos, a fraude eletrónica é um dos meios que se utiliza também para fazer a fraude no nosso país. Nós estamos esperançados que, se conseguirmos contornar a fraude, o partido pode ter uma boa cotação. Aliás, o semanário angolense do nosso país fez há pouco tempo uma sondagem e 90% das pessoas que foram consultadas disseram claramente, e foi o partido que teve maior percentagem, disseram claramente que queriam ver o Bloco Democrático no Parlamento.